Olá pessoal, meu nome é Renan Souza. Vou mostrar para vocês como elaborar um plano de competições esportivas. Primeiro passo, nós iremos aqui no menu à esquerda, na opção Processos, clicamos em Iniciar solicitações. O processo do plano de competição estará dentro dessa categoria Esportes, com essa nomenclatura, Controlar plano de competição esportiva. Primeira coisa que faremos é selecionar a seção. No caso aqui vou usar basquete, com a identificação base, como um exemplo. Aqui em responsável da seção, nós selecionaremos o diretor adjunto ou, se caso a seção não tiver, um responsável por essa seção. No caso aqui eu coloquei um usuário fictício, diretor adjunto. Então, vamos adicionar uma linha no nosso plano de competição. Então aqui são todas as informações que nós precisamos preencher do nosso plano. Essas informações são as que já são preenchidas hoje na previsão de viagem. Então nós temos aqui um código que vai identificar a linha, o status que vai ser alterado conforme o plano de competição é executado e as outras informações que nós vamos preencher agora. Sexo, temos essas três opções, masculino, feminino e ambos. O nome da competição, vou colocar aqui um exemplo, Campeonato Paulista. Tipo da competição, se é interna ou externa. Tipo da partida, amistosa ou oficial. Nível da competição, vamos colocar aqui estadual. Categoria, vou colocar aqui sub-11. Só um exemplo, tá? Aqui, pessoal, é importante ressaltar que a categoria está relacionada à pirâmide. Então, se eu coloquei uma categoria aqui sub-11, eu preciso colocar uma pirâmide relacionada a essa categoria. Estou colocando só um exemplo aqui. Se caso eu precisar colocar mais de uma categoria, aqui sub-12, também preciso relacionar aqui qual é a pirâmide relacionada a essa categoria. Vamos colocar aqui, só um exemplo, formação. Certo? Endereço, vamos colocar aqui Esporte Clube Sírio. Repare que ele já preenche as informações, assim como é na PV. Período, vamos colocar aqui de 24 de janeiro a 31. Repare que todas essas informações são as que tem na PV hoje. Então, essas informações depois vão ser preenchidas automaticamente no processo de execução do plano de competição. Somente essa coluna prioridade que é específico do plano de competição. Nós temos essas três opções, representando o ECP, treinamento externo e participação no exterior. Essa informação é que vai ficar dentro do plano de competição. Resultado esperado, vou colocar aqui campeão. Quantidade de participantes, vou colocar aqui 5, um exemplo. E aqui começa as informações de valores. Reparem que nesses outros campos nós temos o asterisco, né? Que significa que os campos são obrigatórios, de preenchimento obrigatório. E os campos de valores não estão com asterisco. Por quê? Na hora que for executar o plano de competição, ou seja, elaborar, gerar a PV, se esses campos de valores não estiverem preenchidos, então será considerado que não há necessidade de valor nesses campos,
Por exemplo, se eu não colocar valor de hospedagem, isso significa que para essa PV não haverá necessidade de hospedagem, certo? Então, vamos colocar aqui, inscrição, vou colocar 190, arbitragem 300, hospedagem não vou colocar, nem alimentação fora de hospedagem. Vou colocar aqui o kit lanche, transporte, veículo do clube. Vamos colocar aqui um táxi também. O que são esses campos aqui? Extraordinário, serviços especializados e bebidas. Esses campos serão habilitados quando essa informação aqui, tipo de competição, quando for selecionado interna. Porque esses valores somente são relacionados às PVs que são internas, né? Então, como eu selecionei externo, esses campos ficam desabilitados. E aqui, vamos colocar com o valor de outro, R$100. Repare que aqui no total eu tenho um total em reais. Total em dólar e euro, no caso aqui, eu não precisei porque eu não coloquei nenhum valor em euro e nem em dólar. Um total previsto, que é a soma dessas três colunas. E as outras colunas serão preenchidas conforme for dar andamento no plano de competição, que eu vou mostrar mais para frente para vocês. Para não precisar preencher todos os campos novamente a cada linha que for adicionada, tem essa opção aqui, replicar. Ou seja, ele vai replicar a última linha que está no plano de competição. Então vamos clicar aqui. Então repare que ele só mudou o código e os outros campos foram replicados, certo? Você pode alterar conforme sua necessidade. Imaginem que são as mesmas informações, só que é uma data diferente. Uma data diferente. Aqui aqui vai ser 200. E vamos lá, kit lanche vai ser 400. Para que aqui no total ele acrescentou os valores. E logo abaixo eu tenho um resumo do saldo da minha sessão. No caso, o saldo inicial que foi cadastrado para essa sessão foi 10 mil. Então, o saldo atual, por enquanto, está R$10.000. O total previsto, 2.990. E aí, aqui embaixo, tem um saldo parcial, certo? 6.910. Se eu clicar aqui em movimentações, ele aparece um extrato de tudo o que aconteceu com o meu saldo, né? O saldo da sessão. Então, no caso, como eu só cadastrei a sessão basquete e o saldo dessa sessão, então ele ficou só registrado essa informação do cadastro desse saldo. Conforme o plano de competição for sendo executado, essa informação será acrescentada de extrato. Então, vou colocar aqui mais umas 3, 4 linhas. Então aqui, ó, total previsto 6.290. Ainda tem um saldo de 3.710. Vou mostrar para vocês o que acontece quando eu ultrapasso meu saldo. Então aqui, ó, por 510. Se eu clicar em replicar, ele vai permitir que eu replique. Só que ele vai dar uma mensagem de saldo insuficiente. Se eu tentar enviar, ele não vai permitir porque meu saldo está negativo. Então, eu só posso enviar o meu plano para aprovação quando o meu saldo estiver positivo. Aqui eu não consigo nem adicionar mais linhas.
e nem clicar em enviar. O que eu preciso fazer? Ou deletar alguma linha, ou reajustar alguns valores, ou entrar em contato com a administração de esportes para verificar se tem como disponibilizar mais saldo, ou isso vai depender de cada sessão. Vamos aqui, eu vou eliminar uma linha. Meu saldo voltou a ficar positivo. Então eu vou enviar esse meu plano de competição com 6 linhas para aprovação. Assim que eu enviar, você vai aguardar um minutinho para ali o sistema poder gerar o processo de aprovação, montar todas as informações. E depois que isso for executado, você pode acrescentar mais linhas no seu plano, você pode acompanhar tudo o que está acontecendo com o plano de competição. Então ele vai para essa atividade aqui de gerir plano, depois que sair da atividade de início. E aí repare que o status mudou de pendente para em aprovação, certo? Então todas essas 6 linhas estão em aprovação nessa solicitação 12257. Então se eu clicar nessa solicitação, ele me redireciona para a solicitação de aprovação desse plano de competição, onde vai passar por gerente, diretor adjunto, administração de esportes. Vocês vão poder acompanhar em que atividade que está, em que fase de aprovação está o seu plano de competição, certo? Então, pessoal, dando continuidade aqui no treinamento, eu simulei aqui uma aprovação do plano de competição que nós acabamos de preencher. Então, vou entrar aqui na minha central de tarefas. Então, vocês lembram que depois que eu preenchi o meu plano de competição e cliquei em enviar, ele estava com o status de em aprovação. Eu simulei aqui uma aprovação dessas 6 linhas, então simulamos que o nosso plano de competição foi aprovado. Então esse status muda para aprovado de todas as linhas. Vale lembrar que, se o plano de competição for reprovado, é reprovado todas as linhas, certo? Os aprovadores que participam desse processo, eles não vão reprovar linha a linha. Eles podem colocar observações em cada linha para que a sessão possa identificar por que foi reprovado. Mas todas as linhas são aprovadas ou reprovadas de uma vez, certo? Então, depois que o meu plano foi aprovado, repare que ele muda a cor também e aparece essa opção aqui de gerar PV, a opção de editar e a opção de descartar. Esses campos aqui à direita, eles ficam habilitados para que você possa alterá-los antes de gerar a PV. Então, se caso você precisar gerar a PV, é bom você verificar todos os campos para ver se estão corretos, se não mudou nenhuma data, se não mudou o nome da competição, se não mudou alguma categoria ou local. Porque a partir do momento que você gerar a PV, não será possível mais alterar essas informações. Por isso que elas ficam habilitadas mesmo com o plano já aprovado. Você só não consegue alterar os campos de valores. Reparem que os campos de valores estão desabilitados. Porque qualquer alteração de valores precisa passar pela aprovação novamente. Então, se caso o seu plano estiver aprovado e você queira alterar alguma linha específica, você vem aqui nesse lápis aqui, ó, onde está escrito, onde quando você passar o mouse aparece editar.
Ele pede uma confirmação se você realmente quer editar essa linha, que a partir do momento que você confirmar, então essa linha vai passar pela aprovação depois que você clicar em enviar. Então vou confirmar aqui que eu quero alterar essa linha. Repare que ele mudou o status para editado e os meus campos ficaram habilitados para alteração. Vamos simular aqui. Vou mudar aqui, ó. Não é mais arbitragem, não é mais 300. A arbitragem é 320. Então vou colocar esse exemplo aqui. A arbitragem mudou para 320. E eu vou gerar a PV dessa primeira linha. Perfeito? E eu tenho essa opção também, esse xizinho, de descartar. Isso serve para quando você reparou que essa linha específica não vai ser usada. Por exemplo, você preveu que essa linha seria a final da competição que você está participando, mas aí você acabou sendo eliminado antes, então aquilo que você preveu não vai ser mais usado. Então você clica em descartar e aí aquele total previsto que você preveu para essa linha será devolvido para o seu saldo. Então, aqui com o plano, eu posso alterar, eu posso gerar PV, eu posso descartar, eu posso adicionar mais uma linha, tudo ao mesmo tempo, para que o seu plano de competição não fique travado e não fique dependendo de outras aprovações ou movimentações de outras linhas. Então vamos clicar em enviar aqui para simular a PV gerada e eu vou recusar uma linha que foi mandada para aprovação para que vocês possam reparar como que é essa visualização. Então, pessoal, voltando aqui para o nosso plano de competição, vocês lembram que nós geramos uma PV da primeira linha, descartamos a 004, editamos essa segunda linha, mudou o status aqui para em reaprovação. A primeira linha mudou o status para em andamento, por quê? Porque a PV foi gerada. E a última linha que nós adicionamos está para em aprovação. Então, repare que nós conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo, simultaneamente, sem depender de uma solicitação ser finalizada para que eu possa executar outra. Então, aqui foi gerado o número da PV que nós acabamos de solicitar. Se nós clicarmos, vai para a atividade início da nossa PV. Só para ressaltar, a PV mudou o nome para executar plano de competição, tá? Para que não haja confusão, é a nova nomenclatura para previsão de viagem, porque agora como as competições internas também estão inclusas nesse processo, então foi alterada a nomenclatura para executar plano de competição. Então repare que nessa atividade de início, a maioria dos dados já estão preenchidos, porque eles são oriundos do plano de competição. Existem apenas algumas informações que nós precisamos preencher, que é o horário, a justificativa de prazo menor que 40 dias, o adversário, as datas e horários de saída do clube, cartão corporativo. Aqui em despesas, os valores já estão preenchidos. Precisa selecionar apenas as informações detalhadas de cada despesa, a forma de liberação. Essas informações que vocês hoje já preenchem na PV. A diferença aqui já
estará aprovado, previamente aprovado, não precisará passar por toda a aprovação por cada PV, não precisa passar aprovação PV por PV, já que o plano de competição foi aprovado. Acompanhando aqui o nosso plano de competição, nós podemos reparar nos números das solicitações que foram geradas para cada aprovação ou previsão de viagem que foi gerado. Então, clicando em cima desse botão, eles nos redireciona para a solicitação que foi gerada. Aqui eu vou simular para vocês. É a 12259. Então ele vai para a atividade início da nossa PV, ou melhor, executar plano de competição, né, que é a nova nomenclatura desse processo. Então todos os dados já vêm previamente preenchidos, só precisa preencher horário, justificativa de prazo menor de 40 dias, adversário, as datas e horários de saída do clube e da competição, cartão corporativo. As despesas já vêm com os valores preenchidos, que foram aqueles que são oriundos do plano de competição. Aqui você só precisa detalhar essas despesas que foram mencionadas no plano de competição. Aqui os campos de despesas internas, que eu expliquei no plano de competição. Como essa PV em específica é uma PV externa, então esses campos ficam como não se aplica. Forma de liberação, precisa preencher de cada despesa. Os participantes, certo? Aqui, repare que nós colocamos no plano de competição 5 participantes. Quando você for preencher os participantes, se caso a quantidade não for igual à quantidade que você colocou no plano, você só precisa justificar aqui nesse campo observações por que há essa divergência. Por que foram mais participantes ou por que foram menos. Certo? O sistema não vai travar. Ele só vai pedir para você justificar essa diferença. Vamos voltar aqui para o nosso plano de competição. Então, conforme a PV estiver sendo executada, esse status vai mudar. Quando o gerente de esportes aprovar a PV, esse status muda para PV autorizada. E quando a PV for finalizada, esse status muda para concluído. Tá? A partir do momento que a PV for gerada, eu não posso mudar nenhuma informação aqui do plano de competição. Certo? Vou simular para vocês uma reprovação do plano de competição. O que acontece? Quando nós alteramos essa linha e adicionamos essa, então essas duas linhas foram para aprovação na mesma solicitação, no caso a 12258, certo? Então eu vou para essa solicitação, 12258. Vamos simular que o nosso diretor adjunto encontrou uma divergência nessas duas linhas que foram solicitadas e ele vai recusar. Ele pode colocar aqui no final uma observação por que ele está recusando esse plano e qual linha específica que ele encontrou algo inadequado. Vou colocar aqui, ó, valor muito acima.